Bom, então eu quero falar agora sobre essa notícia do Cruzeiro interessado no zagueiro Patrick. Vou deixar então essa informação que surgiu lá do portal Goal, do Thiago Fernandes, de que a Raposa fez uma consulta em relação ao zagueiro. O próprio Nicola trouxe a informação de que a Portuguesa recebeu contatos do Santos e do Vasco, mas não tinha trago nada em relação ao Cruzeiro, tá? O Samuel Venâncio até deu uma atualizada sobre isso e tudo mais. Não é um jogador, por exemplo, que está em conversas com o Cruzeiro, vai fechar. Não é isso. E vamos esperar para ver se vai ter alguma outra novidade ou não. É claro que, por exemplo, pode ser que mude alguma coisa daqui para as próximas horas, talvez, mas eu achei interessante de ter essa especulação muito mais em relação ao setor. Zagueiro pelo lado esquerdo, que certamente pode ser uma alternativa para o Cruzeiro, tá? Vou deixar os números dele aqui para vocês. Zagueiro de 24 anos de idade, nessa atual temporada pela Portuguesa, fez um bom Campeonato Paulista, 11 jogos, 1 gol e uma assistência. Zagueiro que sempre jogou em alguns times do interior do futebol paulista e vem se destacando pela Portuguesa desde o ano passado. Na temporada passada, então, né, tá aqui os números dele para vocês. Jogou 18 jogos no ano passado e nesse ano conta aí com 11 atuações. Então, na temporada passada o Patrick disputou 18 jogos e assim, sempre teve ligado à base da Portuguesa desde 2018, né? Naquela ocasião começa a jogar profissional em 2019, não é à toa que ele joga em 2019, 2020, 21, 22, enfim, não é à toa que ele já tem aí quase 80 jogos com a camisa da Portuguesa. A questão é que ele jogou pouco porque a Portuguesa tinha um calendário bem curto, lembrando que até 2022, né, o time estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e conseguiu acesso, e agora nesse ano que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então assim, tem conseguido fazer parte dessa reconstrução da Portuguesa, conseguindo acesso à primeira divisão, mantendo o time na primeira divisão no ano passado, vaga na Série D, esse ano permanecendo de novo na Série A do Paulista, vai disputar no que vem Campeonato Paulista da primeira divisão, Série D novamente, se não subir esse ano, e a Copa do Brasil. Então tem feito um papel importante na Portuguesa. É aquela coisa, chegaria, Gustavo, na sua opinião, para ser titular? Titular não, mas pode mostrar que o Cruzeiro tem interesse em um zagueiro canhoto, né, para completar essa função, até porque se o Larcamon utilizar um esquema com 3 defensores, eu acho que o Cruzeiro vai ter que contar com mais um zagueiro, até porque emprestou o Everton e o Juan Santos, que eu não concordo muito, principalmente com o Juan Santos, tá? Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele nessa edição do Campeonato Paulista, zagueiro canhoto, 1,83 m, dá pra ver que ele caiu muito mais pelo lado esquerdo, nota média ok, 6,87, dos 11 jogos da Portuguesa, todos na condição de titular, um gol marcado e uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gostou desse nome? Não gostou? Se fosse para escolher um zagueiro canhoto, por exemplo, quem que vocês escolheriam? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar, tem outro aqui que eu acho muito interessante, que é o zagueiro Caetano. Vou deixar aqui para vocês também. Zagueiro que, de acordo com alguns portais, foi procurado pelo Cruzeiro no final de 2022 e no início do ano passado, né? Como assim, Gustavo? Vou deixar então aqui para vocês. O zagueiro tinha contrato com o Corinthians até o final de 2023 e quando ele retorna do Goiás de empréstimo, o Corinthians oferece essa opção de renovar com ele com mais 2 anos e ele aceita. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o representante do Caetano esteve inclusive na Toca da Raposa para avaliar, por exemplo, o CT antes de definir o futuro do zagueiro, que acabou renovando com o Corinthians na expectativa de que ele tivesse mais oportunidades, que não foi isso que aconteceu e não é o que vem acontecendo mesmo 1 ano e meio depois. No ano passado pelo Corinthians, só 23 jogos, a maioria ainda no final da reta do Luxemburgo e no início do Mano Menezes. Agora nesse ano, até a saída do técnico Mano Menezes, ele era titular, 9 jogos no ano, mas até agora, né, pelo que eu vi aqui nos últimos 5 jogos, quando ele entra é na condição de reserva, só 9 partidas no ano até aqui. Tudo bem, o Corinthians jogou 15, mas a grande questão é que esses 9 foram basicamente em 11 jogos, né? E nos últimos tem sido reserva. Não ficaria surpreso se o Caetano fosse emprestado. Ah, Gustavo, mas o cara não tá nem jogando, será que é uma boa? Ó, ele é jovem, 24 anos, joga dessa função como um zagueiro pelo lado esquerdo, tem 1,86 m. Pelo Goiás foi muito bem na Série A de 2022. Naquela ocasião, né, ajudou o time bastante, 42 jogos, 1 gol na temporada. O Goiás, inclusive, ficou na Série A com a dupla de zaga com o Reinaldo, que veio para o Cruzeiro, mas claramente o Caetano, que era o melhor jogador na zaga, junto com o Tadeu, né, que era uma zaga bem interessante. Jogou anteriormente também no Oeste, muito tempo no Campeonato Paulista, no CRB, fez uma ótima Série B em 2021, inclusive jogando contra o Cruzeiro. Passou também pelo São Caetano e pelo Curitiba, passagens mais curtas, sem tanto destaque, né, quanto essa pelo Goiás.
Deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você achou dessas opções de zagueiro pelo lado esquerdo, o Caetano, o Patrick, essa opção também em relação aos jogos da Sul-Americana, o que você achou desse sorteio? Estou curioso para saber. Vou deixar o link aqui também. Bom, então eu quero começar falando com vocês sobre o Benítez, né, que eu vou deixar aqui em relação a alguns portais, né, que fizeram postagens perguntando se a torcida aceitaria ou não o Benítez. Muita gente citando, né, esse ponto fraco dele, que é a questão das lesões. É um jogador que já sofreu com isso em outras passagens no próprio América, no São Paulo, no Vasco, no Independente, e muita gente falando que é melhor do que o Matheus Vital, inclusive levando em consideração esse último jogo de ontem, né, contra a equipe da Tombense. Enfim, como será que está o Martim Benítez nessa atual temporada? Ele que tem 29 anos de idade, seria ali uma função para meia, né, de criação mesmo, 6 jogos no Campeonato Mineiro pelo América, 1 gol e uma assistência. Então, números até que interessantes, ok? 2 participações em gols. Na temporada passada somou 41 jogos, 9 gols e 11 assistências, um bom desempenho sim, né? Aí teve 20 participações em 41 jogos, um bom desempenho. E lembrando que ele ainda ficou fora de algumas partidas da temporada, porque senão ele poderia ter chegado num número muito mais alto de jogos, né? Se você compara, por exemplo, o Emmanuel Martinez e o Martim Benítez, o Emmanuel Martinez chegou aí a quase 60 partidas no ano e o Martinez 41 jogos disputados. Além disso, ele já tinha chegado no América no final de 2022, na Série A, 15 jogos e 4 participações em gols, sendo 1 gol e 3 assistências. Enfim, acho que seria um jogador ruim, Gustavo? Não. Ele já teve algumas outras fases sendo especulado no Cruzeiro, mas nunca foi procurado de forma oficial. Eu lembro quando ele estava de saída, por exemplo, do Grêmio em 2022, quando foi para o América, e até mesmo da sua saída do Vasco em 2020, quando ele foi para o São Paulo, né? Pelo Vasco em 2020, 33 jogos, 3 gols e 3 assistências. Os números não são surpreendentes, mas ele jogou muito bem. É igual o Matheus Pereira no ano passado, né? 15 partidas, 1 gol e uma assistência. Mas ele jogou mal? Não. É porque o time não ajudava mesmo, né? O Vasco lá em 2020, e aí depois ele foi em 2021 para o São Paulo. Foi mais um complemento de elenco do que titular. 42 jogos, 4 gols e 6 assistências. No Grêmio não conseguiu ir bem, 12 partidas apenas e uma assistência. E no Independente foi o seu melhor ano lá em 2018, com 38 jogos, 13 gols e 5 assistências, 18 participações em gols, uma participação, né, a cada 2 jogos, então teve ali um bom desempenho. Lembrando que o contrato dele com o América ainda é longo, vai até o final de 2025 e certamente o América pediria uma compensação financeira. As partes não vêm se entendendo muito bem, né, entre Cruzeiro e América, não é à toa, por exemplo, que o Cruzeiro não conseguiu trazer o Emmanuel Martinez, o América pedia 15 milhões e certamente o Benítez não sairia por menos de 10, né? Acho que o América pediria algo próximo disso, inclusive é o valor de mercado dele algo próximo disso, de 10 milhões de reais. No Campeonato Brasileiro do ano passado, eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que dá para ver que ele joga como meio-campista, que cai um pouco mais pelo lado esquerdo, o Martim Benítez. Não um jogador, por exemplo, que vai ficar parado somente em um setor, não. Ele se movimenta bem. No América, na Série A do ano passado, nota média de 6,87, foram 20 partidas na Série A, 14 como titular, 3 gols e 4 assistências na principal competição, né, do ano, junto com a Sul-Americana. E eu nem acho que o Martim Benítez, por exemplo, seja um jogador ruim ou algo nesse sentido. A grande questão que eu vejo, né, que eu não acho que seria muito viável, é essa relação entre Cruzeiro e América, que não tem sido muito boa, senão até o Emmanuel Martinez já estaria aqui na Raposa. E o ponto se o Cruzeiro estaria disposto a fazer todo esse investimento. Mas a grande questão que fica é o seguinte, né, o Cruzeiro vai trazer mais um meia de criação. Eu particularmente acho que o Cruzeiro precisa sim de trazer mais um jogador para essa função, tá? Para ser um cara ali de criação de jogadas e tudo mais, porque se você for analisar, o Cruzeiro tem tido apenas o Matheus Vital para esse setor, tirando o Matheus Pereira, que tem jogado como ponta, e o Vitinho das categorias de base, mas é um jogador que, apesar de ter se destacado no campeonato da Copinha, né, nesse ano, na Copa do Brasil e Campeonato Mineiro Sub-20 do ano passado, o Cruzeiro ainda não utilizou ele na equipe principal, que é uma pena. Inclusive até recusou algumas propostas de clubes do futebol do exterior e não tem tido, né, todo o espaço que eu acho que ele poderia ter e quem sabe até se destacar. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre o Martim Benítez. Vou deixar também esse outro vídeo falando sobre um atleta destaque do Náutico chegando no Cruzeiro. Quem será que é esse jogador? Clica aqui e confira. Outras sugestões estão aparecendo aqui na tela, junto com o link também da Ole Players. Está aparecendo aqui, ó, aponte seu celular e comece lá hoje mesmo para esses jogos da decisão do Campeonato Mineiro. Tem também o link lá no nosso Instagram, Cruzeiro News, está lá no destaque da Ole Players. Nos vemos por lá então. Valeu, galera!